Bem-vindos à Estação de Ciência Atlas. Na aula de hoje a gente vai falar sobre os aminoácidos, peptídeos e proteínas. Essa aula vai ser muito mais fácil se você tiver assistido a aula sobre água e ligações bioquímicas. Então assiste essa aula, aprende os pequenos conceitos e as pequenas regrinhas que eu passei lá, porque vai tornar essa aula muito mais simples. As proteínas, elas são basicamente as estruturas que formam a vida. Então, se você tira a água do corpo de um animal, geralmente o que vai sobrar mais é proteína. Geralmente não, em todos os casos, o que só vai sobrar mais é a proteína. A proteína em si, ela é a unidade funcional. Então, lá no começo da vida, quando você tinha a atmosfera primitiva e as pequenas coisas começaram a se juntar ali, formando as primeiras moléculas orgânicas, a primeira coisa importante que deve ter surgido era uma proteína. Como essa coisa importante surgiu, a gente vai ver hoje. Como foi a formação dos aminoácidos. Então, as proteínas, elas vão formar as mais diversas estruturas. As proteínas, elas estão no seu cabelo, elas estão na sua pele, elas estão no seu sangue, em várias formas. Você tem hemácias, por exemplo, que vão conter a proteína hemoglobina, elas estão no seu sistema imunológico. As proteínas basicamente são as coisas que formam a vida. Você vai ver na biologia molecular que a célula é a menor estrutura funcional. Sim, é a menor estrutura funcional, mas o que forma as células é a proteína. A proteína é o primeiro passo para você ter a vida. Se você tem um planeta com água, uma atmosfera ali contendo os elementos necessários para a vida, ou seja, gás carbônico, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, em algum momento vai haver a formação de proteínas em determinadas condições. E essas proteínas são o primeiro passo para se formar a vida. O primeiro passo para se formar a vida é formar uma proteína. Porque uma proteína é uma estrutura que vai ser relativamente complexa e ela é orgânica, ou seja, ela é formada basicamente por cadeias de carbono ligadas ali aos outros caras que eu falei. Então, por exemplo, você tem proteínas aí, a luz produzida pelos vagalumes vem de uma proteína, que é a luciferina. No seu sangue você tem os eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos. E eles contêm uma proteína transportadora de oxigênio, que você vai ver mais para frente, chamada hemoglobina. Você tem no chifre do rinoceronte, você tem uma proteína chamada queratina. Então, ao longo da sua jornada aí na sua faculdade, você vai ver muita proteína importante em diferentes matérias. Então, na imunologia, você vai ver proteínas relacionadas ao sistema imunológico. Lá na fisiologia você vai ver várias proteínas relacionadas a várias funções do corpo. Basicamente todas as matérias importantes, cara, da clínica, tanto da clínica quanto das matérias que precedem um pouco a clínica, que são a patologia e imunologia, você vai ver proteína. Proteína é o primeiro passo para a vida. Então, a bioquímica, ela não estuda como pequenas estruturas conseguem se juntar formando estruturas mais complexas. O primeiro passo para você ter todo esse processo de pequenas estruturas, que são os elementos, formando coisas complexas como a vida, o primeiro passo para você ter todo esse processo de formação da vida é formar proteínas. Não proteínas, aminoácidos, mas os aminoácidos depois formam as proteínas. Então, digamos que o primeiro passo, na verdade, é formar os aminoácidos. E hoje, o que é que eu preciso que você entenda nessa aula? Se você entendeu isso que eu vou dizer agora, você vai entender esse capítulo. O que você precisa saber nesse capítulo? Você precisa saber, primeiro, que a bioquímica, ela estuda como pequenas coisas vão se juntar formando estruturas complexas e vivas. Então você precisa ter isso em mente, e aí você precisa saber que essas primeiras pequenas estruturas formadas são os aminoácidos. Depois você precisa saber que esses aminoácidos vão se juntar formando peptídeos. Depois você precisa saber que esses peptídeos se juntam formando proteínas. Depois você precisa saber que as proteínas são estruturas bem complexas que podem realizar diversas funções. E a partir daí, se você entendeu esses fundamentos aqui, você vai entender esse capítulo. Então, basicamente, o que você tem que entender nesse capítulo é isso.
eu vou repetir de novo o processo. E eu quero que você entenda o processo, porque, vamos lá, isso aqui é uma coisa importante de eu falar para você. Para você conseguir aprender uma coisa, você tem que ter um pensamento sistemático. O que é um pensamento sistemático? É você entender o todo. Você não pode ficar focando só em uma pontinho, decorando pequenas coisinhas. Você tem que entender o todo. E aí depois você vai preenchendo esse todo com pequenos detalhes. Então, como eu aprendo qualquer matéria? Isso não vale só para bioquímica, cara. Isso vale para qualquer matéria. Aprende o todo, aprende como é que funciona o fundamento daquilo. Depois que você aprendeu o fundamento, você vai preenchendo esse fundamento com detalhes. Então, por exemplo, vamos dizer que você está numa cadeira de zoonoses. Zoonoses que é uma cadeira da medicina veterinária. Vamos fingir aqui, mas pode ser qualquer cadeira, de qualquer área da saúde ou relacionada à saúde, como educação física. Vamos dizer que você esteja nessa cadeira, zoonoses, que estuda as doenças que você tem transmissão animais humanos e são de importância na saúde pública. Se você entende que essa matéria é sobre como essas doenças se transmitem, que cada uma delas tem um ciclo, onde é que ocorrem esses ciclos, e o importante da matéria é como prevenir essa doença e como tratar essa doença. Se você entende esse todo, aí depois você vai preenchendo com os detalhes. Beleza, eu entendi que essa matéria é sobre a prevenção de doenças, e para isso eu tenho que entender os ciclos dessa doença, onde é que ela se propaga, como eu posso impedir que ela se propague e como eu posso realizar testes para saber quais animais estão doentes e quais atitudes eu tomo para com esses animais doentes. Se você entende esse todo, depois você vai preenchendo com detalhes. Então nessa doença aqui vai ocorrer desse jeito, aí tem os detalhes. Nessa outra vai ocorrer desse jeito, aí tem os detalhes. Você vai aprender muito melhor assim. O seu cérebro funciona assim. O seu cérebro trabalha melhor com relação entre informações do que informações separadas. Então, ao longo do seu curso, o que você quer fazer é uma árvore de conhecimentos relacionados. É isso que você quer fazer, para você realmente entender os assuntos e se tornar um profissional foda, porque você vai saber a teoria por trás daquilo. Então, o que você quer é formar uma árvore de conhecimentos relacionados e não ficar decorando coisinhas. O que é que isso é importante? O que é que isso tem a ver com aminoácidos de proteínas? Porque eu quero que você entenda o todo. E o todo é: a bioquímica estuda como moléculas simples, coisas simples, se juntam para formar coisas complexas, e essas coisas complexas se juntam formando as estruturas muito mais complexas ainda, que são a vida, os animais, as bactérias e tal, enfim. Então, entende isso, tenha isso sempre em mente. A bioquímica, ela vai começar com as coisas pequenas, vai estudar como essas coisas pequenas se juntam, para depois formar as estruturas complexas, e aí finalmente a gente vai entender como essas coisas complexas funcionam. Então, como eu disse, o primeiro cara que tem que ser feito é o aminoácido. O aminoácido é a união de um ácido carboxílico e de uma amina. Então a amina, você está vendo aqui, eu expliquei o que é a amina na aula. De novo, assiste a aula de água e ligações bioquímicas, que é muito importante. A última vez que eu vou dizer isso, mas é porque é muito importante mesmo, que vai tornar essa aula muito fácil. Então você tem a amina aqui em azul, que é esse H3N. Você tem o ácido carboxílico lá em cima, ó, CO-. Você tem o carbono central, esse carbono central vai ser o carbono alfa. Aí você tem o hidrogênio e você tem o grupo R. O grupo R é a cadeia do aminoácido. Então é isso que vai diferenciar um aminoácido do outro. Eu quero que você coloque a sua mão na tela e tape o R. Tapa o R, pronto. Essa é a estrutura básica do aminoácido. E esse R é o que vai determinar qual é o aminoácido. Existem vários aminoácidos. Então, todo aminoácido, ele vai ter essa estrutura. Ó. Ele vai ter a amina, o ácido carboxílico, ó, a amina em azul, o ácido carboxílico em vermelho, o hidrogênio, e depois ele vai ter uma cadeia. Dependendo de qual cadeia, você vai saber qual é o aminoácido. O que é que eu quero que você entenda?
Eu quero que você entenda que essa é a estrutura básica do aminoácido. Ele tem uma amina, um ácido carboxílico, um H e depois um grupo R. E o grupo R vai determinar qual é o aminoácido. Existem vários aminoácidos importantes que você vai ver ao longo da sua faculdade. O glutamato, quando você for estudar neurologia, ou se, sei lá, se sua faculdade tiver neurociência, você vai estudar que ele é o principal neurotransmissor excitatório. Outros aminoácidos que você vai ver com frequência, você vai ver glutamina. Se você compra pré-treino e você olhar os pré-treinos, você vai ver que geralmente eles têm arginina também, glutamina, alguns também vão ter. Então, os aminoácidos, não é porque eles são a coisa mais simples que eles não podem ter funções complexas. O aminoácido, ele é o começo de todo esse processo que eu falei, da formação da vida complexa. Só que não é porque ele é o começo que ele não pode ter uma função muito importante. Exemplo, o glutamato, que vai ser um neurotransmissor muito importante no nosso cérebro. Então, mesmo os aminoácidos sendo muito pequenos, eles ainda podem ser muito importantes. Alguns aminoácidos são muito importantes isoladamente. Os aminoácidos, eles vão ser divididos em alguns grupos. E vai ser muito fácil identificar esses grupos se você assistiu a aula passada. Eu tenho que dizer isso, porque aquela aula era muito importante, que estabelecia vários fundamentos. Então vamos lá. Ó. Se você olhar nessa tela aí, os aminoácidos, todos eles têm aquela mesma estruturazinha, lembra? Ele tem a amina. Pega aí qualquer aminoácido que você escolher. Escolhe um aminoácido aí. Vou esperar. Escolheu? Pronto. Agora olha aí, ele tem uma amina, não tem? Procura aí, H3N. Ele tem o amina. Em cima ele tem o quê? O ácido carboxílico. E ao lado ele tem o quê? O hidrogênio. E finalmente embaixo ele tem o quê? A cadeia carbônica. E aí você olha que essa cadeia carbônica é diferente em todos. A parte de cima ela se mantém. A cadeia carbônica não, ela muda. Então, essa cadeia carbônica que vai determinar qual é o aminoácido. Você precisa saber a estrutura de vários aminoácidos, de todos esses aminoácidos? Não, você não precisa saber a estrutura deles. Ao longo dos seus estudos, você vai ver que existem alguns aminoácidos muito importantes. Devido a você ver com frequência esses aminoácidos importantes, você vai memorizar a estrutura deles no futuro. Por enquanto, o que eu quero que você entenda é a estrutura geral dos aminoácidos. Um dos maiores problemas do nosso ensino hoje em dia é que os professores eles colocam você para aprender os detalhes e esquecem de ensinar o panorama geral das coisas. Esquecem de te dar uma visão holística, uma visão sistemática das coisas. Tá errado isso. Primeiro você tem que entender o todo e depois você vai preenchendo com os detalhes. Isso aqui não sou eu que estou dizendo não. Se você entrar no site MIT Open Course, são aulas gratuitas fornecidas pelo MIT, uma das maiores universidades do mundo, uma das mais prestigiadas do mundo, você vai ver que essa é a filosofia de ensino deles. E você vai ver que isso se repete em várias outras universidades renomadas no mundo. Por exemplo, tem um curso de Harvard, de filosofia do direito, que é liberado no YouTube, é desse jeito. O cara ele ensina você o pensamento sistemático e os detalhes você mesmo vai preenchendo com o que é importante. Então, enfim, eu não preciso que você saiba a estrutura dos aminoácidos de cada um deles. Eu preciso que você saiba apenas a estrutura geral, que é amina, ácido carboxílico, aí você tem o hidrogênio, embaixo você tem a cadeia e a cadeia determina qual é o aminoácido. Eu não quero que você decore os aminoácidos isolados. Eu quero que você saiba como é que funciona isso. Eu quero que você saiba como é a estrutura geral do aminoácido. E essas divisões, como é que funcionam? Vamos lá. Eu falei para vocês na aula passada que existe uma coisa chamada molécula polar. A molécula polar, ela geralmente vai ser aquela que tem muita coisa diferente do CH, que é carbono e hidrogênio. Se uma coisa tem só carbono e hidrogênio, ela é apolar. Ela é desinteressante, ela é paia. Nada de muito interessante acontece nela. Porque são ligações fortes, ligações covalentes. E essas ligações, elas são muito difíceis de quebrar. Então, geralmente, essas cadeias, não acontece muita coisa interessante nelas. Então, elas vão ser apolares. Então, sempre que você tiver muito carbono e hidrogênio, e nada mais além disso, ela vai ser apolar.
Se você tiver muita coisa além de carbono e hidrogênio, geralmente ela vai ser polar. Então vamos olhar para esses grupos R apolares alifáticos. Então esse é o primeiro quadro aí. E eu quero que você esqueça, por enquanto, esse nome alifáticos. Esquece isso, não precisa saber esse nome. Foca no nome apolar, grupos R apolares. Lembra que apolar é porque tem mais carbono e hidrogênio e não tem muita coisa além disso? Então vamos ver? Ó, o primeiro, a glicina. Olha aí a glicina. Eu tenho a amina, o ácido carboxílio e o hidrogênio. E como é a cadeia carbônica? É só um H. Olha como é simples. Então, apolar. A alanina tem o quê? Um CH3. Eu quero que você olhe só para a cadeia carbônica. Vamos esquecer a estrutura básica, que isso aí vai ser o mesmo em todos. Eu quero que você olhe só para a parte destacada aí, nesse cor de pele, que é onde tem um CH3. Alanina, não tem um CH3 aí? Lembra? Quando só tem CH e tem pouca coisa além disso, é porque é apolar. E se é apolar, não reage bem com água. Apolar significa que tem aversão à água. Então, por que é que esse grupo de aminoácidos eles são chamados apolares? Porque a cadeia deles não tem muita coisa além de carbono e hidrogênio. E você pode olhar em todos, ó, prolina. Vai olhando de uma por uma aí. Prolina, ó, você tem só carbono e hidrogênio. Vialina, carbono e hidrogênio. Leucina, carbono e hidrogênio. Isoleucina, carbono e hidrogênio. Metionina, tem muito carbono e hidrogênio. Tem um enxofre ali no meio, mas é pouca coisa, entendeu? Sempre que você vê muito carbono e hidrogênio e quase nada de coisa diferente, então é apolar. E o grupo de aminoácidos aromáticos, eles vão ter, é muito simples identificar, eles vão ter esse anel aí, chamado anel aromático. O anel aromático é esse hexágono aí, que você tem umas listras, mas toma cuidado, ó. Como é que você vai identificar esse anel aromático? Ele é um hexágono, que é essa figura aí, tipo essa rodela aí, vamos falar assim. E ele tem essas linhas alternadas adicionais, ó, que são ligações duplas entre os carbonos. Linhas adicionais alternadas, tem que ser alternadas, viu? Então tem que ter uma, aí um espaço, um espaço. Então memoriza aí como é. Então se você vir a cadeia carbônica do aminoácido e ele tiver esse anel, pronto, você já sabe, é o grupo R aromático. Beleza, vamos lá para o quadro do canto, ó, carregados negativamente, procura aí, canto inferior esquerdo, carregados negativamente. Se os apolares não têm carga, apolar, sem polo, sem carga, ou seja, eles não vão se ligar bem com a água, eles não têm carga. Os carregados é porque tem alguma coisa interessante nele, tem alguma coisa interessante nele que não é carbono e hidrogênio. Se ele for carregado negativamente, é porque ele tem alguma coisa interessante nele que não é carbono e hidrogênio e essa coisa é negativa. Exemplo, aí, ó, quando você tem uma cadeia carbônica e um ácido carboxílico. Então, é uma coisa negativa. Então, ele é carregado negativamente. Ou grupo R polar negativo. Ou, como está mostrando aí, grupo R carregado negativo. E quando ele for positivo, ele vai ter nitrogênio. Então, se você olhar para a cadeia e ela tem CH, mas tem nitrogênio, então ele vai ser carregado positivamente. E quando é que ele é polar e não carregado? Como é que é polar e não carregado? Polar e não carregado é simplesmente porque ele tem muita coisa interessante, ou seja, que não é carbono e hidrogênio, porém, essas coisas interessantes, elas mais ou menos se anulam. A carga não é significativa. Então, geralmente, você vai ter alguma coisa negativa e uma positiva, como esses que tem oxigênio de um lado e nitrogênio de outro, ou você vai ter muito pouca coisa interessante, como, por exemplo, só um hidroxila. Então, lembra, eles são polares, mas a carga que eles têm não é muito significativa. Significa que eles têm coisas interessantes, que não são carbono e hidrogênio, mas essas coisas ou elas não são significativas ou elas são muito misturadas, ou seja, você tem coisa negativa e você tem coisa positiva ali para contrabalancear. Basicamente, o que eu quero que você entenda sobre a classificação dos aminoácidos é isso. Apolares, não tem muita coisa além de carbono e hidrogênio. Se ele for polar, ele vai ser de 3 tipos.
Se for polar negativo, é porque você tem oxigênio, muito oxigênio. Se for polar positivo, é porque você tem muito NH. Se for polar não carregado, é porque você não tem muita coisa interessante. Tem coisa interessante, além de carbono e hidrogênio, só que não tem muita coisa interessante. Ou você tem as duas coisas interessantes, que são o oxigênio e o nitrogênio. E se for aromático, tem um anelzinho lá. Lembra de checar o anel para ver se é aromático mesmo, porque para ser aromático ele tem que ter essas listras alternando. Continuando o processo que eu expliquei, nós temos que saber como esses aminoácidos se juntam para formarem coisas mais interessantes, mais complexas. Esses aminoácidos vão se juntar por uma coisa chamada ligação peptídica. Essa ligação peptídica vai ocorrer dessa forma, preste atenção. É uma coisa que a gente viu algo parecido na aula sobre água. Você tem um aminoácido de um lado e você tem um aminoácido do outro. O ácido carboxílico de um aminoácido, ele tem um OH ali. E a amina de outro aminoácido, ele tem um H. OH mais H forma o quê? Água. Então, quando eles estão perto, o que vai acontecer é que esse OH e esse H vão escapar para se juntar, eles vão fugir de seus respectivos aminoácidos, se juntarem e formarem água. Depois que eles se juntarem e formarem água, a ligação vai ficar solta ali. E aí vai ocorrer a ligação entre esses aminoácidos. Essa ligação é chamada de ligação peptídica. E devido a ela ter liberado uma molécula de água, ela vai ser chamada também de reação de desidratação. Em algumas reações que você vai ver, vai haver uma entrada de molécula de água. A molécula de água está solta, ela vai ser quebrada e entrar e separar duas coisas. Essas vão ser reações de hidrólise. Para você ver melhor como é que funciona, eu peguei as estruturas dos aminoácidos aí. Então olha aí, você tem a estruturazinha que a gente viu. De um lado você tem o ácido carboxílico e do outro você tem a amina. E aí isso aqui já é mostrando depois que eles liberam. O ácido carboxílico libera o OH e a amina liberou o H+. E aí formou água e essas partezinhas aí vão se juntar. Então olha aí, na atmosfera primitiva, onde você tinha carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, esses elementos começaram a se juntar. E eles se juntaram porque o carbono forma 4 ligações e pode formar estruturas complexas, formando os primeiros aminoácidos. Depois você pesquisa experimento de Miller, que você vai ver que ele fez esse experimento. Ele pegou características da atmosfera primitiva, simulou elas dentro de um aparelho e aí houve a formação de aminoácidos. Então tinha lá esses aminoácidos e esses aminoácidos começaram a se ligar através dessas ligações peptídicas, formando estruturas mais complexas chamadas peptídeos. À medida que vai se ligando, porque olha aí, presta muita atenção. O ácido carboxílico e a amina estão se ligando, né? Eles estão se ligando aqui, onde está circulado. Só que olha uma coisa interessante. No primeiro aminoácido, o ácido carboxílico está se ligando. Olha em cima, você tem a amina sobrando ali. E no segundo aminoácido, a amina está se ligando. E olha que você tem o ácido carboxílico em cima sobrando. Esses caras que estão sobrando, eles podem fazer outras ligações peptídicas com outros aminoácidos. E aí você vai ter uma cadeia enorme de aminoácidos. Então, uma cadeia de aminoácidos vai ser chamada de peptídeo. Quando você tem o crescimento cada vez maior desses peptídeos, você tem uma proteína. Uma proteína vai ser pelo menos 50 aminoácidos juntos ali, que formaram peptídeos e depois formaram a proteína. Então, olha aí o processo tomando forma. Você tem os elementos iniciais. Esses elementos iniciais se juntaram formando os aminoácidos. Esses aminoácidos começam a se juntar formando estruturas complexas chamadas peptídeos, através da ligação peptídica. E posteriormente, quando se torna mais complexo ainda, coisa de 50 aminoácidos juntos uns com os outros, você tem a formação de proteínas. E as proteínas vão ter funções muito importantes no corpo. Elas são a estrutura inicial que permite uma função. Então nessa tabela aí a gente tem um exemplo de algumas proteínas
humanas. E aí você tem esse número de resíduos, tá vendo esse terceiro marcador aí, número de resíduos. O que significa isso? É o número de aminoácidos que você tem formando. Porque o aminoácido, ele não perde uma partezinha dele para ele se ligar. Então, quando ele perde, a gente vai chamar ele de resíduo de aminoácido. Então, o número de resíduos de aminoácido é basicamente o número de aminoácidos que está se ligando ali. E é chamado de resíduo porque ele perde uma partezinha dele para se ligar. As proteínas, elas podem ser conjugadas. O que é uma proteína conjugada? É quando uma proteína está unida com outra coisa complexa, seja um carboidrato, ou um lipídio, ou sei lá, um fósforo, ou um metal. Então, as proteínas conjugadas, você vai ver, por exemplo, melhor em imunologia, que você vai ter glicoproteínas que vão formar lá os antígenos. Então, entende isso. A proteína, ela não é uma estrutura bem complexa, formada por vários aminoácidos. Em algum lugar dessa complexidade pode se juntar ali um lipídio, pode se juntar ali um carboidrato, pode se juntar ali um metal, e aí você vai ter uma proteína conjugada, é uma proteína com alguma coisa a mais pregada nela. Essa coisa que está pregada na proteína vai ser chamado de grupo prostético. O grupo prostético é a coisa que está pregada na proteína. Uma coisa importante de você entender sobre como trabalhar e manipular proteínas em laboratório é uma coisa chamada eletroforese. A eletroforese é um processo pelo qual você pode identificar uma proteína, identificar a composição de uma proteína. Como é que funciona essa eletroforese? Lembra que a proteína ela é formada por uma cadeia enorme de aminoácidos? Você lembra, né? Beleza. Lembra que esses aminoácidos, eles são formados por um amino, um ácido carboxílico, um hidrogênio e uma cadeia carbônica? Lembra? Você lembra. Beleza. Então, lembra que algumas dessas estruturas possuem uma carga. Quem é que possui carga negativa? Os Os, né? Geralmente, os oxigênios. Quem é que possui carga positiva? Os nitrogênios, não é? Beleza. Lembra que a proteína ela é formada por vários aminoácidos. Esses aminoácidos são formados por aquela estrutura que eu falei e algumas partes dessas estruturas têm carga. Então, quando você colocar a amostra aqui no aparelho da eletroforese, o que é que vai acontecer? Você vai colocar essa amostra perto do cátodo, que é o polo negativo, que é isso que está em cima. Tá vendo menos? Ó, tá vendo a agulha, sei lá, colocando as proteínas aqui perto do cátodo, que é o polo negativo, onde tem o menos. Beleza. Quando eu coloco, o que é que acontece quando o negativo está perto do negativo? O assunto do ensino médio. Eles se repelem. Eles vão se afastar. Então, quando eu colocar a proteína aqui, quem tiver carga negativa nessa proteína, as partes que têm carga negativa vão se afastar desse cátodo. E o quanto elas vão se afastar nesse gel? Elas vão se afastar uma distância diferente dependendo do peso molecular. Quanto mais pesado, menos ela se afasta. Quanto mais leve, mais ela se afasta. Então esse processo vai criar um padrão ali, ó, nessa figura da direita. E esse padrão, a partir desse padrão, a gente vai conseguir identificar qual é a proteína que está ali. Então, lembrando de como é o processo. A proteína ela é formada de aminoácidos e ela tem essas partes negativas e positivas. Quando eu pego a proteína e coloco nesse aparelho perto do cátodo, a parte negativa, que é o cátodo, vai afastar tudo que tiver de negativo nessa proteína. E aí a proteína ela vai se deslocar nesse gel. Quanto mais leve aquela parte, mais ela vai se deslocar. Quanto mais pesado, menos ela vai se deslocar no gel. E aí, quando esse processo acabar, você vai ter formado um padrão. E é a partir desse padrão que você vai conseguir identificar qual é a proteína. Isso aqui você vai ver em muito mais detalhes quando você estiver estudando testes de zoonoses, por exemplo, de doenças, alguns testes para doença. Então a gente viu que os aminoácidos eles se juntam formando ligações peptídicas e esses peptídeos, quando você tem um aumento da complexidade do número deles, você vai formar uma proteína. A proteína é importante você entender a estrutura dela. Afinal, como é que os aminoácidos se juntando eles vão formar uma proteína? O primeiro passo é formar a estrutura primária.
A estrutura primária é a sequência de aminoácidos. A estrutura primária determina como essa proteína vai se dobrar mais para frente, na estrutura secundária e terciária. Então, a estrutura primária é a coisa mais importante. Lá no seu DNA, você tem o código das proteínas. Como assim o código? O seu DNA ele tem o código da proteína do seu cabelo. Quando esse código é traduzido, o que tem nele é a sequência de aminoácidos. Então, quando você tem os aminoácidos se juntando em uma linha, a estrutura linear dos aminoácidos, a sequência dos aminoácidos, você tem a estrutura primária. Então lembra, a estrutura primária da proteína é simplesmente os aminoácidos se juntando, formando uma linha. Isso é a estrutura primária, é o código da proteína. Isso é a parte mais importante, porque é a partir desse código que ela vai se dobrar. Então a estrutura primária da proteína é a sequência de aminoácidos, é o código. É esse código aqui que está no material genético, que você vai ver com mais detalhes na parte de genética. E como essa estrutura primária, essa sequência de aminoácidos, vai formar as posteriores sequências mais complexas da proteína. Lembra das estruturas dos aminoácidos, que você tem alguns ácidos carboxílicos e algumas aminas e tal, e você tem os hidrogênios, lembra? Então, quando você tem uma linha de aminoácidos, que é a estrutura primária, observa aí essa linha. Algumas partes dela, e eu vou circular, ó, você vai ver que tem oxigênio, hidrogênio. Então, algumas partes dela tem cargas. Então, você tem uma linha de aminoácidos, só que nas pontas dessa linha, em algumas extremidades, você tem umas cargas negativas e positivas. Essas cargas vão se atrair. E aí essa linha vai começar a se dobrar. E aí você tem a formação da estrutura secundária. Então esses dobramentos vão formar as estruturas secundárias. A estrutura secundária seria isso aí que você está vendo, que é quando você tem a estrutura primária, que você tem as pontas dela que tem as cargas, ela vai se dobrar e formar essas hélices aí. E aí você vai ter, por exemplo, a alfa-hélice, que é essa, ó. Então, era uma estrutura primária que se dobrou devido às suas cargas, formando pontes de hidrogênio, e formou a estrutura secundária, uma alfa-hélice. Você tem outros tipos de hélice, você tem a beta-hélice, mas o que é importante você entender é que a estrutura primária é a sequência. Essa sequência tem umas pontinhas com cargas, essas pontinhas com cargas podem se juntar, ou seja, vai fazer a linha dobrar, formando uma alfa-hélice. Essa alfa-hélice é a estrutura secundária, onde você vai ter pontes de hidrogênio. A estrutura terciária é quando você tem uma complexidade maior do que a estrutura secundária, ou seja, várias estruturas secundárias ali se juntando e formando outras pontes, por exemplo, pontes de sulfeto. E aí você vai ter essas ligações adicionais formando algo cada vez mais complexo. O que você tem que saber sobre a estrutura terciária é que ela determina a função da proteína. Então, eu falei para você que as proteínas elas vão cumprir várias funções no corpo. Essa função é determinada pela estrutura terciária. É na estrutura terciária, ou seja, na conformação tridimensional, é a partir da estrutura terciária que a proteína ela fica 3D. Ela forma uma estrutura tridimensional. É a partir dessa estrutura tridimensional que a proteína vai ter sua função. Ela vai estar funcionando a partir da estrutura terciária, funcionando como proteína. E o que determina tudo isso, lembra, é justamente a estrutura primária, porque a estrutura primária, a sequência, é lá que tudo começa. Começa com a sequência. Dependendo da sequência, ela vai começar a se dobrar, porque algumas partezinhas têm cargas, e aí dependendo de como é essa sequência, ela vai se dobrar de forma diferente. E depois que ela se dobra, ela forma lá a estrutura secundária, e depois que essas estruturas secundárias vão ficando mais complexas, forma uma estrutura tridimensional, que é a estrutura terciária. E a partir daqui você tem uma proteína funcional, ou seja, a proteína ela vai cumprir algum papel no corpo. E aí nós temos dois grandes grupos de proteínas, as proteínas fibrosas e as proteínas globulares. As proteínas fibrosas elas vão ter funções estruturais, por exemplo, o colágeno. Então são funções relacionadas à estrutura, elas vão formar alguma coisa. Pensa no seguinte, quem é que precisa ser mais complexo? Alguém que serve só para
fazer uma barreira, ou alguém que serve para transporte, mensagem. Quem precisa ser mais complexo é o de transporte e mensagem. Por quê? Porque ele precisa fazer uma função bem específica. O cara que só precisa ser uma barreira, por exemplo, ou ser uma cola, ele não precisa ser complexo, ele só precisa existir e estar ali. Então, as proteínas fibrosas e estruturais, elas têm uma estrutura relativamente mais simples do que as globulares. É justamente nas proteínas globulares que você vai ter a estrutura quaternária da proteína, que é formada de subunidades terciárias. Então, olha aí para essa proteína globular. Você tem várias subunidades juntas, ó. Cada subunidade dessa é uma estrutura terciária e elas se juntam formando uma estrutura globular. E aí, como essa proteína é muito mais complexa que as demais, ela consegue realizar funções muito mais específicas, como levar mensagens de uma parte do corpo para o outro, regular. Então, olha aí, nesse capítulo a gente viu como os aminoácidos, que são uma coisa bem simples ali, formada de alguns elementos, vão se juntando até formar coisas complexas como as proteínas, que vão cumprir funções muito específicas no nosso corpo. Finalmente, essas proteínas elas podem sofrer uma desnaturação ou um enovelamento errado. Como assim? Você sabe que a proteína ela tem uma estrutura, e se essa estrutura de alguma forma é destruída, ela perde a função dela. E como é que eu posso destruir a estrutura de uma proteína? Uma forma é o calor. Você pode destruir pelo pH também. Então, se você pegar uma proteína, ela tem que ter uma temperatura específica para funcionar. Vai depender de qual parte do corpo. Se você aumenta ou diminui, principalmente aumenta. Se você aumenta demais a temperatura, vai chegar um momento em que ela vai se desestruturar, causando desnaturação. Então, todo aquele processo da estrutura primária, formando a secundária e a terciária, se você esquenta demais, se você aumenta a temperatura da proteína, ela vai se destruir, as ligações vão se desfazer e ela vai se desnaturar. A desnaturação, ela ocorre quando a proteína ela perde sua estrutura devido a uma mudança radical no ambiente, ou de temperatura, de pH, por exemplo, e aí ela vai perder essa estrutura, e como ela perde a estrutura, ela perde a função. E lembra de uma coisa, qual é a estrutura que determina a função? É a estrutura terciária. Então, quando a estrutura terciária se desfazer, você vai ter a perda da função da proteína. Essa perda da função pode ser reversível ou irreversível. Lembra que é a estrutura primária que determina tudo? Então, se você desnaturar uma proteína e ela perder a função estrutural, ou seja, a função terciária, só que a estrutura primária, se ela for preservada, essa proteína, depois que a alteração no meio, por exemplo, a temperatura aumentou, aí ela tinha uma estrutura terciária, essa estrutura terciária se desfez, porque você aumentou a temperatura demais, a proteína perdeu a função. Só que você não aumentou tanto assim a temperatura, então a estrutura primária ela se conservou. Quando você baixar a temperatura de novo para o normal, essa estrutura primária, devido a ela ser a determinante, ela vai novamente conseguir voltar para a estrutura terciária, porque todo aquele processo que a gente viu vai se formar de novo. As pontinhas vão se juntar, dobrando e formando a alfa-hélice, aí depois vai se juntar de forma mais complexa, formando a terciária. Então, a desnaturação reversível é quando tem um aumento de temperatura, o pH, e essa proteína ela perde sua estrutura, só que a estrutura primária é mantida. E quando é irreversível, é quando destruiu a estrutura primária, aí a proteína não consegue mais voltar ao que era. E finalmente você tem o enovelamento errado da proteína, que seria mais ou menos como se naquele processo em que ela vai se dobrando para formar a sua função, algo dá errado e ela acaba se dobrando de uma forma muito anormal. E aí essa proteína ela não vai ser funcional, porque ela se dobrou de forma errada, ela se enovelou de forma errada. Geralmente você vai ver isso aqui em doenças neurodegenerativas, quando tiver uma coisa chamada substância amiloide, que é simplesmente uma proteína que se enovelou errado, se dobrou errado, e aí ela não tem função e fica lá uma massa de proteína sem função no seu cérebro, causando algumas doenças que são chamadas de amiloidoses. Esse foi o capítulo sobre aminoácidos, peptídeos e proteínas. No livro do Leininger, se você fosse aprofundar,
Ele vai da página 76 a 156. Essa aula passou para você os fundamentos, tudo que é importante sobre esse capítulo. Eu recomendo que você leia por todos os motivos que eu já falei aqui, por exemplo, no Atlas Cast, que você precisa treinar essa leitura para você aprender a ler coisas difíceis, ler coisas complexas. E agora que você sabe os fundamentos do capítulo, seria muito bom se você fosse para o livro texto. Então, páginas 76 a 156. É muita página, é muita coisa, mas esse assunto é muito importante para as demais matérias da sua faculdade. No próximo capítulo, a gente vai falar sobre algumas funções específicas de proteínas importantes. Se você gostou desse vídeo, considere curtir o vídeo e se inscrever no canal para você receber as notificações dos próximos vídeos. A gente vai cobrir vários assuntos de bioquímica, de biofísica, biologia molecular e talvez alguns outros projetos de neurobiologia, neurociência no futuro. Bons estudos e até a próxima!